Quanto aos perdidos, o que faremos com eles? Essa é uma pergunta, queridos, que isso de hoje em diante vai martelar os nossos corações, vai direcionar e conduzir a nossa vida. Amém? Vocês estão aí? Está todo mundo aí? Então tá bom. Não sei se vocês recordam do Café com o Pastor. Eu acredito que todos fizeram Café com o Pastor aqui. E a Paz Church aqui no Brasil, ela se inicia, ela começa através de alguém que ouviu a voz de Deus. Alguém que ouviu a voz de Deus. Essa pessoa foi o apóstolo Melvin. Ele estava lá nos Estados Unidos, em cima do trator dele, dirigindo, todo feliz com o que Deus estava fazendo na vida dele, super contente. E ele ouve uma voz dizendo: meu filho, você está feliz, né? E ele assim: eu tô muito feliz, essa vida com Jesus é muito boa, não é? E ele ouve Deus falando com ele o seguinte: mas quanto aos milhares de perdidos além mar, o que nós faremos com eles? Você está feliz? Mas o que nós vamos fazer? Uau! Queridos, olha que pergunta, divisor de águas, que pode mudar toda uma história, toda uma vida. Deus está fazendo uma pergunta para você essa noite. Você está feliz? Quem está feliz aí? Ok. E o que nós faremos com os milhares que ainda não conhecem Jesus, que estão em Rio Claro? O que nós faremos? Não é? Porque essa pergunta, queridos, vai estar no nosso coração. O que nós vamos fazer? Daqui em diante, o que vai queimar no nosso coração? O que vai queimar no seu coração? Queridos, uma coisa era fato, nós estávamos crescendo em muitas coisas. Nós estávamos nos capacitando, nós estávamos compreendendo muitas coisas. E nós, como liderança, eu e a Paula como pastores, nós compreendemos tantas coisas, precisamos acertar tantas coisas. Mas como eu disse ontem para vocês, né, as pontas soltas foram aparadas. Tudo foi consertado, não é? Tudo que precisava ser consertado aqui na igreja nós consertamos, não é? E agora, além de consertar, nós estamos capacitados e treinados. Nós estamos preparados para cuidar e alcançar vidas, mas nós também estamos preparados para cuidar bem dessas vidas que vão chegar. Então eu sentia da parte de Deus, como se Ele tivesse com a mão retendo algo, sabe? Não sei se você sentia isso também, não é? Algo retendo, mas hoje eu vejo, sinceramente, uma liberação da parte de Deus. Uma liberação da parte de Deus, não é? Agora nós estamos na direção, no caminho, preparados, capacitados. E agora é um trabalhar aqui dentro agora. Agora a maneira de se trabalhar mudou, queridos. A maneira que nós iremos trabalhar daqui em diante é até que o nosso coração queime, até que o nosso coração arda por vidas, não é? Até que nós venhamos a entender que nada mais importa a não ser as vidas, até que nós venhamos compreender que nada desse mundo, nem dinheiro, nem fama, nem poder, nenhum tipo de conquista é mais importante do que aquilo que queima no coração de Deus. Então até que, hoje nós estamos iniciando nesse sentido, começando agora a falar muito sobre isso, mas até que o seu coração arda por isso, até que você esteja lá fora evangelizando e falando de Jesus, aonde você parar, com quem você estiver falando, até que isso aconteça, nós estaremos sendo preparados para isso. Então, repito, nós estamos entrando num novo momento, numa nova fase. Amém? Então, daqui em diante, entenda, o que vai queimar no nosso coração são as vidas. Marcos capítulo 16, verso 15, Deus já começa falando muito claramente conosco,
Não é? Jesus fala aqui nesse versículo, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a grande comissão. Vão pregar o evangelho. Vão, Mateus 28, façam discípulos das nações. Nós estamos fazendo isso. Se nós não estávamos fazendo muito disso, agora nós vamos fazer muito disso. Amém, queridos? Tá? Provérbios capítulo 24, versículo 11, diz o seguinte: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Olha só que texto, olha só. Provérbios 24, 11 diz o seguinte: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Sabe, esse texto fala muito sobre o título da nossa mensagem, quanto aos perdidos, o que nós faremos? Enquanto existem tantas pessoas, queridos, lá fora, que estão sendo conduzidos para... Você consegue imaginar isso? Pessoas que estão sendo conduzidas para a morte, rindo, bebendo, se alegrando, não é? Torcendo para o seu time de futebol, desdenhando dos crentes, e tantas pessoas indo em passos apressados, sabe, para o dia da sua morte eterna. Agora, isso vai queimar no nosso coração. Algo nós vamos fazer para que isso não ocorra, para que essas pessoas que estão sendo levadas para a morte, sabe, como inebriadas, como aqueles que estão, sabe, entorpecidos pelo pecado, pelo mundo, longe de Deus, que ainda não ouviram falar de Jesus, que não sabem do amor de Deus. Essas pessoas que estão caminhando, indo diariamente, a cada segundo, a cada minuto, uma pessoa desce a cova, a cada minuto, a cada segundo, uma pessoa descendo a cova. O que nós vamos fazer a respeito disso? Essa é a minha pergunta para você. O que é que nós vamos fazer com isso? Queridos, sabe, Deus não nos chamou para viver uma moda, a moda agora é ser crente, a moda agora é fazer parte de tal igreja, porque agora eu ponho um adesivinho no meu carro e eu sou dessa igreja, agora eu visto uma camisa e eu sou de outra igreja. Sabe, Deus não nos chamou para viver uma moda, Deus nos chamou para que nós pudéssemos realmente nos comprometer com uma causa. Uma causa que mude a nossa vida, mude até, sabe, os nossos projetos futuros, mude aquilo que nós queremos nos tornar, aquilo que nós queremos alcançar, mude quem nós somos por completo. Sabe, se isso não estiver queimando no nosso coração, que nós possamos orar até queimar, para que isso seja transformado por completo, queridos. Amém? Então a primeira coisa que eu quero falar com você é o seguinte: qual a sua leitura, tá, da real situação de uma pessoa que ainda não converteu? Põe aqui para mim, por favor. Qual a sua leitura da real situação de uma pessoa que ainda não converteu? Não é? Seguindo aqui, como nós estamos olhando para as pessoas sem Jesus? Como é que você tem olhado para as pessoas sem Jesus? Está tudo normal? É só mais alguém que ainda não conhece a Jesus. Você já conheceu alguém que um dia você tinha visto ela, no outro dia, sabe, morreu, sofreu um acidente, foi de repente e hoje não está mais aqui? Você talvez conhece alguém assim, um amigo, um conhecido, não é? Tantas pessoas que estavam pensando, tá tudo bem, e de repente não está mais aqui. Para onde foi a gente não sabe, não é? Para alguns talvez a gente imagine, mas o fato é, o que nós vamos fazer com isso? Como nós estamos olhando para essas pessoas sem Jesus? Como é que você tem olhado para elas? Você tem prestado atenção nisso? Isso tem te incomodado de alguma forma? Não é? Eu achei muito legal. Nós temos orado para que Deus possa colocar situações, sabe, nos nossos caminhos. E a Esther, gente, que legal. Ontem eu fui buscar ela na escola e a professora dela, assim, com a monitora que estava lá, falou: pai, me fala uma coisa.
que igreja que vocês vão? Eu falei, por quê? Porque a Esther só fala da igreja. Só fala da igreja. Aí eu pude falar para ela qual era a igreja, mas eu falei, poxa, hoje eu vou deixar pelo menos um cartão de visita com elas lá, né? Aí eu cheguei lá, fui pegar a Esther, falei, Esther, você convidou? Né? Porque a Paula tinha falado para convidar, eu também tinha falado. Ela falou, convidei, pai. Né? Aí eu entreguei o cartãozinho de visita para elas, fiz o convite, né? Para elas poderem vir ao culto. Mas Deus vai usar diversas situações agora. Deus está usando uma criança, gente, olha, né? E quem sabe nós podemos alcançar e os professores, professoras né, de uma criança, né? Deus vai colocar situações. Agora eu vou falar uma coisa para você. Lá no balcão tem os cartãozinhos de visita. Já deixa na sua carteira. Pega os do Life Group, pega os da igreja. Na hora que você convidar, depois não fala, o pastor não faz, não tem. Está lá. Está lá. Vocês já pegaram? Já colocaram na carteira? Então, anda com você, pô. Porque agora as oportunidades vão aparecer. E se você não estiver preparado, você vai ficar chupando o dedo, tá? Aí você vai ver o irmãozinho trazendo muita gente, ganhando muitas pessoas, mas sabe por quê? Porque ele está preparado, ela está preparada, então fique preparado, porque agora nós vamos ter muitas situações aqui, e olha, e eu já tenho ouvido, pessoas que já estão chegando nas células, né, novas pessoas que já estão chegando, famílias, né? Olha, semana passada uma pessoa entrou em contato comigo, perguntando onde era a igreja, não é? Já direcionei para uma célula e tudo. Então as pessoas já estão começando a pedir, gente. Já está acontecendo. Não é que vai acontecer, já está acontecendo. Então, não perca a sua chance, porque Deus vai colocar diversas situações para você agora, tá? Mas fique preparado. Outra coisa que eu quero falar aqui com você, olha só. Põe aí para mim, Caio, por favor, filho. Próximo. Existe um vazio, gente. Isso você precisa gravar no seu coração. Existe um vazio dentro de cada um, que é do tamanho de Deus. Você pode ter certeza, existem tantas pessoas lá no mundo, elas não sabem, elas estão procurando preencher esse vazio com tanta coisa. Bebida, festa, sexo, drogas, todo tipo de pecado, todo tipo de situação. Amizades, mas no fundo, o vazio que essa pessoa está sentindo é do tamanho de Deus. Só Deus é quem pode preencher isso na vida dela. Então você pode ter certeza, meu irmão, Deus nos criou, e Ele nos criou com essa lacuna. Todas as pessoas no planeta Terra têm essa lacuna. Aqueles que ainda não conhecem Jesus, existe algo que ainda está incomodando elas, algo que não preencheu, e você tem a resposta para isso. Você sabe como ela pode preencher esse vazio na vida dela. Então você pode ter certeza, já pode ir com fé. Quando você for convidar, falar de Jesus, já pode ir com fé, sabendo que, olha, mesmo que ela não saiba, você já sabe que existe um vazio dentro dela. Talvez ela fale, não, está tudo bem. Queridos, é superficial. Qualquer um que está longe de Deus, sem Jesus no coração, pode ser rico, pode ter todos os recursos, mas ainda assim tem um vazio lá que só Deus é quem pode preencher. Amém? Então, eu quero que você imagine, gente, a seguinte cena. Quem já viu desenho de pirata? Você já viu desenho de pirata? Né? Os piratas, eles colocam a prancha assim no navio, e aqueles que são os rebeldes do navio, eles começam a serem empurrados por essa prancha. E os tubarões lá embaixo, gente. Os tubarões lá embaixo. É a mesma coisa. Existem pessoas hoje que estão caminhando na prancha, todos felizes, mas no final, na hora que pular, os tubarões estão prontos para tragar essas vidas, e nós somos chamados para levar a mensagem de Jesus de esperança, de salvação para essas pessoas, não é? Saiba disso, quem não tem Jesus está andando na prancha, mais cedo ou mais tarde, se não encontrar Jesus, nós sabemos qual que é o destino, você sabe qual é o destino. Então, já que você sabe qual é o destino, existe também uma responsabilidade sobre mim e sobre você, sobre essa causa. Sabe? Eles estão sendo levados para a morte, como diz o texto.
e cambaleiam, indo para serem mortos. Olha só. Pessoas que estão vivendo na morte, verdadeiros zumbis. Já estão mortos por dentro, mas caminhando para a morte eterna. Mas Jesus pode mudar toda e qualquer situação. Essa é a boa notícia. Gente, você é o portador da boa notícia. Você pode dizer para ele, olha, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho algo a te oferecer. E se você quiser, pode transformar toda a sua história. Pode transformar você por completo. Se você quiser, Deus tem algo para a sua vida. E Ele pode te restaurar, pode curar, pode te abençoar, pode alcançar a sua casa, a sua família também. Então nós temos a mensagem, você tem isso com você. Amém, líder? É? Então agora é hora de você não só crer, mas agora incendiar o seu povo. Amém, queridos? Nós estamos aqui ministrando Tadel para você, para que você também possa chegar no seu life agora incendiar. Fala, gente, é tempo de ganharmos pessoas para Jesus. É tempo de convidar. Pode ter certeza, a palavra de Deus diz que os campos estão prontos, não é? E as pessoas já estão preparadas para ouvir o Evangelho. E nós estamos prontos para alcançá-los. Então convida, incentiva a pegar o convitinho, leva convitinho daqui para o Life, para eles entregarem todo dia. Agora você precisa ser muito diligente, todo dia, lembra, fala, hoje você já convidou alguém, hoje você já falou com alguém, sabe, faça um compromisso no Life, busque estratégias para incentivar isso, para conduzir, sabe, os membros do seu Life nessa direção, meu amado. Então, em nome de Jesus, assuma, sabe, essa responsabilidade agora para você, ao ponto de você transformar o coração do seu Life Group também, em nome de Jesus, queridos, para que todo mundo possa sonhar o que nós já estamos sonhando aqui e o que nós vamos viver. Nós somos responsáveis em compartilhar o Evangelho com os nossos amigos. Se nós não falarmos de Jesus, elas podem estar indo para o inferno. Os seus amigos de infância, os seus amigos da escola, os seus amigos do trabalho, se você não falar de Jesus, elas podem estar indo para o inferno. Essa é a verdade. Agora, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer algo, queridos. Então, entenda uma coisa, nós estamos entrando num tempo de muita oração e de evangelismo. Então nós vamos orar, Deus vai preparar o terreno e depois você vai falar de Jesus, as pessoas vão se entregar para Ele. Amém? Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 16 em diante, diz assim: se anuncio o Evangelho, nada tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, eu tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispensar o que me está confiado. Verso 18, nesse caso, qual que é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que Ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja embaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Eu fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Eu fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. E olha o que ele fala aqui, ele encerra o verso 23 dizendo: tudo faço por causa do Evangelho. Tudo faço, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Meu Deus, gente, nós temos essa missão, sabe, a missão de cooperadores com o Espírito Santo.
na implantação do reino de Deus, do alcance de vida. Nós só somos cooperadores. Se eu e você, nós estivermos tão preocupados com qualquer outra coisa que não seja isso, tenha total certeza que nós estamos na direção errada, no caminho errado, fazendo aquilo que não é certo. Nós fomos chamados para alcançar vidas para Jesus. Pastor, mas já faz muito tempo que eu converti, como é que eu faço? Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você vai fazer, eu não sei como você vai fazer, mas eu sei que você vai fazer, que você vai conseguir fazer. Sabe, eu não sei, talvez você fale, poxa, esse negócio de evangelizar na praça não dá tão certo mais, esse negócio de entrar no ônibus e falar de Jesus, não dá certo, pastor. Tá bom, então qual que é a estratégia? Qual é a que você vai usar? Você pensou nisso? Porque olha, não pense que isso é responsabilidade minha. Não pense que isso é responsabilidade da pastora Paula. Essa é uma responsabilidade de todos nós. Minha responsabilidade e sua responsabilidade. Não mais meu e menos seu, mas igual para com todos. Todos nós temos a responsabilidade. Talvez você fale, pastor, mas eu não levo o jeito, eu não sou um evangelista. Não precisa ser evangelista para falar de Jesus, para falar aquilo que Ele fez com você. Existem algumas pessoas que têm um dom específico nessa área e vão alcançar mais? Tem. Mas nós somos chamados para falar de Jesus. O nosso papel é sermos mensageiros. O papel de convencimento não é seu, não é nosso. Quem convence é o Espírito Santo. O nosso papel é falar de Jesus. Em que tempo? Qualquer tempo. De que modo? Qualquer modo. Em que hora? Qualquer hora. Quando? Hoje, agora, amanhã, depois de amanhã. Em qualquer momento nós podemos falar de Jesus. Não existe um momento certo. Eu estou aguardando a chance. Meu irmão, não aguarde demais ao ponto de você não ter tempo para falar. Fale agora, fale hoje, procure a oportunidade, tenha um convitinho no bolso, apresente Jesus, convida para a igreja, para o live. Você tem muitas ferramentas, tem conferência da família, chama para a conferência da família. Vai ter arraial, chama para a festa. Vai ter churrasco na casa do irmão, chama para o churrasco. Sabe, desculpas para convidar, nós temos muitas desculpas para fazer isso. A pessoa está no nosso meio, meu irmão, ela vai com toda certeza entregar a vida para Jesus. Mas fale, faça algo, se mova. Amém, queridos? Se mova. Segunda coisa que eu quero falar, segundo e último ponto. Eu não quero falar muita coisa, eu queria falar só sobre isso mesmo hoje com você. O que nós temos feito em relação àqueles que convivem conosco, mas ainda não conhecem o amor de Deus que nós conhecemos. O que nós temos feito? O que você tem feito? Sabe, talvez você podia pensar, mas não dava para trazer, pastor, não dá para convidar, porque o Life não estava preparado para alcançar vidas, para cuidar de vidas, nós não estávamos preparados para cuidar. Tá, e agora? Qual é a desculpa? Agora nós não temos desculpa. Agora nós podemos falar e vai dar certo, meu irmão. Você está preparado para alcançar vidas. O seu life é um berçário totalmente preparado, na temperatura ideal, com as pessoas certas, no tempo certo, para alcançar esses bebês na fé. É nesse lugar que você vai ver os milagres acontecendo agora, meu irmão. É nesse lugar. Até que ponto nós estamos realmente preocupados com o futuro dessas pessoas? Você está preocupado com isso? Ou você tem dormido tranquilão, sem nunca pensar na sua família, naqueles que não foram alcançados, no seu vizinho, nas pessoas que trabalham com você, você nunca pensa? Agora, se você pensa, você está de parabéns. Agora é tempo de você agir mais, com mais intensidade, com mais autoridade, queridos, porque nós estamos debaixo dessa atmosfera. Nós estamos debaixo dessa atmosfera de alcançar vidas, de multidões que vão chegar para a gente. Vai ser lindo que nós viveremos a cada dia.
Sabe, nós veremos tantas pessoas felizes, porque nós apresentamos o evangelho para elas, porque para elas uma boa notícia chegou, para essas pessoas que antes viviam totalmente desgarradas, destruídas, desprovidas de qualquer esperança, agora elas têm uma esperança, agora elas acreditam nos milagres, agora elas vivem esse milagre na sua própria vida, na sua família. E olha, escuta o que eu vou dizer para você, isso vai ser uma onda que nós não vamos conseguir segurar. Queridos, na hora que nós começarmos a ganhar, não é muitos não, alguns, isso vai se tornar uma grande onda, porque milagres vão começar a acontecer, nós vamos começar a ver milagres acontecendo. Se você sabe alguém que precisa de um milagre, você pode falar, olha, pode ir domingo lá na minha igreja, que vai acontecer um milagre na sua vida. Todo final de culto agora eu vou começar a vir aqui na frente, querido, vocês vão me ajudar, nós vamos orar pelas pessoas e os milagres vão acontecer aqui. Então você pode, sabe, fluir no Espírito, começa a se capacitar, começa a ter, sabe, um devocional mais profundo com Deus, começa a se santificar, porque os milagres vão começar a acontecer aqui, meu irmão. Sabe? Então convide debaixo dessa palavra, sabendo que Deus vai estar presente aqui e é Ele que vai fazer a obra. Nós só vamos ser cooperadores nisso, queridos. Não é por nossa causa, não é por mim, não é por você, mas é porque Deus está querendo fazer a obra dele. Deus quer alcançar os perdidos, Deus ama as vidas, e assim como nós estamos aqui cada dia mais, nos apaixonando por isso, é o que queima no coração de Deus. Você sabe que Deus fica muito entristecido com aqueles que estão se perdendo, gente, não é? E eu e você, nós podemos fazer a diferença, nós podemos tirar das mãos do diabo e conduzir para o reino da luz, não é? Para o reino de Jesus essas pessoas. Sabe até que ponto te incomoda aqueles que estão morrendo sem Jesus? Até que ponto isso te incomoda? Eu me recordo que eu chorava muito, muito mesmo, quando alguém morria assim, longe de Jesus, que eu conhecia. Gente, quantas vezes eu chorei no chuveiro, sabe, por aqueles que tinham morrido sem Jesus, mesmo desde criança. Sabe, nós não podemos perder isso, querido, isso tem que queimar nosso coração, isso tem que nos mover, isso tem que fazer você pular da cama para orar por essas pessoas. E você vai começar, preste atenção, você vai começar a ter sonhos, Deus vai começar a acordar você de madrugada, Deus vai colocar pessoas nos seus pensamentos, sabe para quê? Para você orar por elas, para você orar por essas vidas. Deus vai te levar agora a ter uma preocupação diferente pelas vidas. Então, fique atento, porque é assim que Deus trabalha. Esteja atento à voz do Espírito Santo, sensível, obediente a essa voz. Romanos 10, do 13 ao 15, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é lindo. Você crê nisso? Esse texto está no nosso livrinho do acompanhamento inicial. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas olha o que diz o verso 14 e o 15. Como, porém, invocarão aquele que não creram? Como? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eles vão se entregar para Jesus, se eles ouvirem, se eles souberem dessa notícia. E como pregarão se não forem enviados, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E eu pergunto para você, se não for você, quem é que vai ser? Se não for agora, quando será? Esse é o tempo, meu irmão. Esse é o tempo, minha irmã. É tempo da gente falar de Jesus. É tempo, porque nós estamos trabalhando junto com o Espírito Santo. E Ele vai preparar os caminhos. Ele vai nos ajudar nessa empreitada. Pode ter certeza disso. Sabe, quando a gente para pensar quantas pessoas morreram nesses últimos anos, com Covid mesmo, quantas pessoas talvez nós conhecemos que morreram. Deus, pela misericórdia dEle, pela sua graça, nos guardou o tempo inteiro. Essa igreja foi guardada por Ele. Não é verdade, queridos? O que nós declaramos? Olha, daqui, o diabo não vai levar ninguém daqui. E não foi isso que aconteceu?
não é? Deus cuidou, mas quantas pessoas, quantos pastores talvez não estão aqui, quantos rebanhos estão sem o seu pastor, quantos filhos estão sem seus pais, suas mães, hã? Quantos pais perderam seus filhos? Então, queridos, isso tem que queimar no meu coração, no seu coração. Provérbios capítulo 11, verso 30 diz assim: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha a alma sábio é. E eu pergunto para você, encerrando hoje, quanto aos perdidos, o que nós faremos com eles? O que é que você vai fazer com eles? Nós começamos, a Paz Church Brasil começou quando alguém assumiu a responsabilidade e disse: ei, isso é para mim, não é para ninguém, é para mim, essa é a minha responsabilidade. Entregou a sua vida, todos os seus recursos, toda a sua fortuna, todos os seus filhos, todos os seus netos e bisnetos para servir a Jesus. Quando nós começamos essa igreja, e nós começamos com um objetivo, era alcançar Rio Claro para Jesus, só isso. Não tinha pretensão de prédio, de nada do que você possa imaginar. A única coisa que nós queríamos éramos ver essa cidade sendo transformada. E nós continuamos no mesmo princípio, da mesma forma, do mesmo jeito que nós começamos. Nós queremos alcançar vidas para Jesus. Isso é o que importa. Sabe o que nós faremos, queridos? Nós assumiremos a nossa responsabilidade, porque é nossa responsabilidade. Deus conta comigo e com você. Se muitas pessoas estão dizendo: olha, eu não, conta com Ele, nós vamos dizer o contrário: não, conta comigo. Deus conta comigo. Paizinho querido, conta comigo. A minha vida eu vou te dar. Queridos, faça como eu fiz quando eu era muito jovem. Eu falei: Deus, eu troco os melhores anos da minha vida para te servir. Eu troco. Faça isso, você não vai arrepender. Dê a sua vida, entregue a sua vida para a obra, para a causa de Jesus. Para a causa de Jesus. Sabe, se você já estava se empenhando, se empenhe muito mais agora. Ame muito mais as vidas. Cuide melhor ainda do que aquilo que você tem feito. Ore incessantemente, fale de Jesus, entregue um convite, faça. Pai, o que nós faremos, nós nos comprometemos com isso. Isso é o que nós dizemos: Pai, nós nos comprometemos, totalmente, inteiramente, completamente nós nos entregamos. Eu quero só ler mais 2 versículos, queridos, eu quero orar com você. Isaías 6,8 diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Que você possa dizer essa noite: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. Amém, queridos?